José Maria Trindade, em dia de Lava Jato, hoje o alvo foi a carne. Mas falando sobre esses 3 anos de Lava Jato, é um outro Brasil, não é? Pelo menos é um país que pode virar página, não é, Zé Maria? Pois é, olha, Thiago, muito bom dia. Essa operação veio para tirar o sono dos jornalistas aqui e acabar, eliminar com as sextas-feiras, né? Geralmente as operações mais importantes eram nesses dias de tranquilidade aqui no Distrito Federal. Mas, por outro lado, garantiu a atividade e a nossa função de informar, né? E gerou uma cultura, né, que agora é uma cultura do Ministério Público e dos juízes, de não se intimidarem com o poder. O exemplo é esta Operação Carne Fraca, que nos faz comer, por exemplo, carne moída com papelão, né? Demonstrando aí. Ainda não há a presença de políticos nessa operação, nesta grande operação Carne Fraca, mas se houve prisão de superintendentes regionais, quem segura superintendentes regionais do Ministério da Agricultura são políticos. Então, vai aparecer um nome de um político que acaba interferindo nessa fiscalização. Sobre a Operação Lava Jato, é interessante que na semana passada houve um princípio de incêndio neste posto, né, na Lava Jato, daqui de Brasília. Esse nome é porque aí em São Paulo é Lava Rápido, né? Aqui o nome é Lava Jato, que é um local para se lavar carro rapidamente, e que se prendeu um doleiro e se chegou a um certo Alberto Youssef. O primeiro delator foi Paulo Roberto da Costa, o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, e ele então revelou ali o início de um grande sistema de corrupção. Não era uma corrupção, mas um sistema de corrupção, e que mostrou-se depois como continuidade daquele mensalão que virou brincadeira perto da Operação Lava Jato. Na época eu disse aqui na Jovem Pan, sobre uma pergunta do Joseval, é o maior sistema de corrupção? E eu dizia, descoberto. E realmente nós ainda não chegamos ao maior sistema de corrupção, porque serão ainda descobertos outros sistemas, mostrando que a máquina está doente. Então, no diário da Lava Jato, eu devo dizer que 117 pessoas envolvidas agora em foro privilegiado estão sob os cuidados do ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin, né? Na próxima semana ele estará decidindo sobre esses 83 pedidos. São 117 porque esses 83 pedidos, na verdade, são 83 fatos, casos. Cada um tem mais de um indicados, né? Alguns só com um, mas alguns chegam a 5. Então, é assim que vai ser processado no Supremo Tribunal Federal este processo Lava Jato agora dos poderosos, dos que têm foro privilegiado. Ô Zé, e só uma curiosidade, antes da Denise falar, o primeiro preso na Lava Jato, que completa hoje 3 anos, é o empresário Carlos Habib Chater. Ele voltou a Brasília para cuidar de perto do poço dele, o Poço da Torre, que deu origem e nome à Lava Jato. Cumprindo pena em regime aberto, agora ele afirmou que não teme novas prisões. Denise. Eu acho que em tempos de Lava Jato a gente tem que lembrar o impacto que ela teve na economia, porque muita gente usa isso como argumento até para barrar o avanço da Lava Jato, das investigações. É fato que ela teve impacto negativo na economia, porque pegou as principais empreiteiras do país, pegou a Petrobras, elas respondiam por cerca de 10% do PIB em investimentos. Isso teve impacto em emprego, teve impacto sobre o movimento, a atividade de várias cidades. Agora expôs uma irregularidade total que havia na relação entre o governo e o setor privado, que custou muito caro para o país. Então esse é o lado mais positivo para a economia, porque eram projetos superfaturados, projetos desnecessários. A Petrobras fez investimentos, como em Pasadena, que não deveria ter feito. Havia superfaturamento que encarecia demais as obras, comprometeu a infraestrutura do país. Então esse eu acho que é o aspecto mais positivo. Houve um custo para a economia, mas a partir de agora a gente pode ter uma relação muito mais limpa entre o setor privado e o setor público, privatização de várias áreas, uma gestão mais eficiente. Então eu acho que esse é um marco divisório. A gente paga um custo para poder desvendar tudo o que havia de errado nessa relação do governo, mas depois nós podemos ter uma relação mais eficiente com produtividade e competitividade. É mais ou menos o que está acontecendo hoje com a Petrobras. E os escândalos ainda não pararam. Eu acho que só para encerrar, vale lembrar o que está acontecendo no Rio de Janeiro. O dinheiro que eles já recuperaram do Cabral deu para pagar ou vai dar para pagar
todo o 13º do funcionalismo do Rio de Janeiro. Isso dá bem a dimensão do custo da corrupção que a Lava Jato começou a expor para o país. Então, acho que é o dado mais positivo disso. Zé Maria. É interessante que, além desse custo real do que foi descoberto, né, Denise, adoece a máquina pública, o Estado contrata numa qualidade inferior, serviços inferiores, né, isso adoece tudo. Mas eu tenho uma novidade aqui que eu queria dizer. Ontem, o líder do DEM, o deputado Efraim Filho, me disse que a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva não vai existir. E o argumento é interessante, professor Joseval, porque ele fala o seguinte, que o DEM consultou especialistas e o raciocínio é bom, é lógico. Se na linha sucessória da presidência da República não pode existir um réu, e isso o Supremo Tribunal Federal já decidiu, né? Presidente da Câmara, presidente do Senado, não pode também ter um candidato à presidência da República. Como ter um candidato à presidência da República que não pode assumir a presidência da República por ser réu. Então, quando o ex-presidente Lula e si apresentar a candidatura dele, na Lei Ficha Limpa, até agora ele passa porque ainda não foi condenado num tribunal colegiado, né? Mas esse argumento que o DEM tem é muito forte, né? Na linha sucessória da presidência da República, inclusive o presidente, não pode ter um candidato, não pode ter um réu. Então, não pode também ter um candidato réu à presidência da República. Mas pressupondo que ele será condenado, né? Porque, bom, basta ser réu, não sei. Basta ser réu. Basta ser réu. E o Supremo já decidiu. É um debate, sem dúvida. É um argumento.